Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do verso 24 até o versículo de número 27. Nós vamos estar trabalhando um paralelo deste texto com um texto que eu já trabalhei em outros momentos aqui com a igreja, acerca de fundamentos para a família, que é o nosso texto do Jardim do Éden, né? Já trabalhamos muito também nas nossas redes de homem, sobre a nossa função de cultivar, de cuidar, e outras ministrações também, sobre minha família vivendo no paraíso. Falamos sobre o projeto de Deus ali no Éden, né? A perfeição do Pai, nos criando a imagem e semelhança dEle, nos trazendo essa possibilidade de viver essa plenitude de vida na família e transformar o nosso lar num jardim como era o Éden. Mas essa noite nós não vamos falar especificamente sobre isso. Vamos trabalhar sobre alguns fundamentos para o nosso lar, para termos um lar abençoado. Mas o nosso texto base vai ser este então de Mateus 24, 27, que é um texto um tanto quanto conhecido, mas um texto maravilhoso para a edificação das nossas vidas. Diz assim o versículo 24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para, ó Deus, sermos ministrados e edificados pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. E nós clamamos a Ti também, Santo Espírito, que venha nos iluminando, para que possamos compreender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para nós e nos aprofundar, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Leva-nos a experimentar uma caminhada a cada dia mais madura na Tua presença, e que isso, ó Deus, reflita na nossa casa, na nossa família, na nossa jornada, ó Deus, por essa terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós olhamos este texto, que fala sobre aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, eu me lembro porque era uma das histórias mais contadas na minha infância, e eu gostava muito, porque as professoras que contavam, colocavam ali tijolos, areia, jogava água e derrubava tudo, e eu ficava muito feliz ali, assistindo toda aquela encenação. Mas o fato é que este texto, essa parábola aqui de Jesus, é algo muito simples. Jesus, ele coloca: aquele que ouve e pratica é comparado a um homem prudente, e aquele que ouve e não pratica, né? Ou seja, aquele que não ouviu, né? Não teve a palavra não desceu para o seu coração, ele até ouve com seus ouvidos, mas ele não coloca em prática, ele é comparado a um homem imprudente. Não é uma novidade, queridos. Nós olhamos no Novo Testamento, Tiago, ele diz a mesma coisa: se você ouve e não pratica, você está enganando a si mesmo. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Nós falamos um pouquinho acerca disso hoje pela manhã, né, no nosso estudo, onde Paulo está advertindo a igreja sobre uma caminhada de carnalidade, de pecados acerca de prostituição, onde ele fala sobre o nosso corpo como sendo do Espírito, como membros do corpo de Cristo. E na prática, o que Jesus está dizendo é algo muito simples, muito objetivo, algo com que nós devemos lidar no nosso dia a dia, mas que muitas pessoas têm dificuldade. Jesus, na prática, ele está dizendo: se você quer ser alguém prudente,
ouça e pratique a palavra de Deus. E ponto final. Se você quer ser considerado alguém insensato, está aqui no verso 26, ouça as palavras, mas não as pratique. E nesse século 21 nós temos visto muitos líderes, membros de igreja, ou pastores, ou até pessoas de renome, tentando distorcer a palavra de Deus. E hoje eu estava conversando na hora do almoço com alguns irmãos, e eu dizia, na verdade o evangelho é tão simples. Se você quer ser participante do evangelho, se submeta a ele. Ouça o que a palavra de Deus diz e pratique. Mas o que nós temos visto são pessoas que tentam distorcer o evangelho, para que o evangelho, então, ele se adeque à sua realidade. E o fato é que nós temos visto isso na própria família, no seio da família. Por isso nós vamos aqui retomar alguns fundamentos, como eu disse, do Antigo Testamento, né, de maneira muito rápida, e depois nós já vamos entender quais são os princípios para que a nossa família seja abençoada, para a nossa caminhada. Não basta nós termos uma caminhada religiosa, não basta nós nos denominarmos cristãos, não basta nós queremos caminhar dentro de um grupo que se adeque àquilo que eu quero. Somos nós, na verdade, que devemos nos adequar à palavra de Deus. Se queremos ser comparados como pessoas prudentes. E aqui nessa ilustração de Cristo, ele diz que aquele que é prudente, então aquele que ouve e pratica as palavras, né, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui cai a chuva, transbordam os rios. E é interessante notar que a chuva cai, os rios transbordam e sopram os ventos, tanto sobre aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, quanto sobre aqueles que constroem a sua casa sobre a areia. Ou seja, construir a nossa casa, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, não nos isenta, não isenta a nossa família das chuvas da vida, dos rios que transbordam e dos ventos que sopram sobre a nossa casa. Porque muitos ficaram perplexos diante do Covid-19, né? Até pessoas dizendo, não vai chegar, não vai vir. Quer dizer, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus é tremendo, mas e se chegar? Não, mas não pode chegar. Por que não pode chegar até nós? Por que nós não podemos adoecer? Por que nós não podemos passar por lutas? Por que não nós passaremos por dificuldades? Claro que podemos. O próprio texto aqui diz isso, queridos. Se você constrói a tua casa sobre a rocha ou sobre a areia, não importa. O que importa é se você vai ser prudente ou não. Mas os ventos vão soprar, as chuvas vão cair, os rios vão transbordar. Nenhum de nós está isento de passar por problemas, mas a forma com que nós enfrentamos essas lutas, ela é determinada pela forma com que nós nos relacionamos com o Senhor. Como enfrentar as lutas da vida? Nós enfrentamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Mas é muito bonito esse jargão. Até uma frase boa para colocar no caminhão, aquele que é caminhoneiro, né, colocar no carro, estou firmado sobre a rocha. Mas será? Porque estar firmado sobre a rocha implica em ouvir e praticar a palavra de Deus. É simples, mas ao mesmo tempo não é fácil. O evangelho ele é simples, não precisamos complicar, ele é simples, mas colocá-lo em prática implica em nós abrirmos mão dos nossos sentimentos, ou como eu disse hoje pela manhã, do nosso egocentrismo, ou da nossa autoidolatria. E para isso, queridos, nós precisamos deixar com que a cruz de Cristo tenha efeito sobre a nossa vida. Cristo já foi crucificado, Ele já levou sobre si as nossas dores, enfermidades, Ele levou sobre si o nosso pecado, mas a eficácia da cruz, né, ela já aconteceu, mas para que nós participemos da eficácia da cruz, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz e seguir a Cristo. Mas quando nós falamos de fundamentos para um lar abençoado, nós precisamos sim retornar àquilo que o Senhor disse lá no Éden. Lá em Gênesis 2,15, o Senhor Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e dele cuidar. Essas duas expressões, a primeira fala acerca de trabalho, de serviço, de cultivo, de trabalhar para o outro, isso é cultivar, você trabalha para que outras pessoas também sejam abençoadas para o cultivo. E o cuidado, que é a expressão chamar,
faz referência justamente a esse guardar, a ser um vigia, aquele que observa, que tem a incumbência de vigilância sobre a sua própria casa, e aqui nós temos outros adjetivos. Ou seja, Deus nos coloca como pais, e é muito pertinente nós falarmos sobre isso, né, nas vésperas do dia da criança. Deus não nos coloca para simplesmente presentearmos, para fazermos as vontades dos nossos filhos. Deus não nos coloca para que a felicidade esteja atrelada naquilo que eu dou, ou no quanto eu posso dar financeiramente. Mas a felicidade dentro da casa, um lar sendo abençoado, está justamente ligado a esses dois princípios, o cultivo e o cuidado. Nós não podemos simplesmente, queridos, desfrutar da bênção do casamento e da família, sem arcar com as obrigações. Da mesma forma que eu falo isso acerca do Evangelho, se você entra no Evangelho, querido, calcule muito bem o preço a ser pago. É um preço de negar a nós mesmos. Da mesma forma, quando nós adquirimos o casamento, entramos no casamento, posteriormente decidimos ter filhos, tenha em mente, querido, que há um preço a ser pago. Um preço para que a tua casa seja abençoada, para que a tua família seja abençoada. E este preço tem a ver com o cultivo do ambiente familiar e com o cuidado do ambiente familiar. Não podemos terceirizar, queridos. Ah, pastor, mas eu tenho as minhas limitações. Ok, avaliasse isso antes, querido. Porque o fato é que nós temos uma sociedade de filhos órfãos de pais vivos. Uma sociedade onde nós temos cada vez mais crianças que até crescem dentro de um ambiente familiar, mesmo que ele seja um pouco diversificado, mas não tem pais dispostos a cultivar e cuidar deste ambiente, para que os seus filhos, ou para que seu esposo, a sua esposa, possam crescer dentro da presença do Senhor. Agora, esta é uma temática estritamente, querido, voltada para nós. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes nem se preocupam com isso. No passado meu pai teve 10 filhos e a gente sobreviveu. Eu não quero que meus filhos sobrevivam. Eu quero que meus filhos sejam criados dentro de um lar abençoado. Mas eu sou o 10º irmão de 9, né? Eu sou o 10º de 10. Eu fui criar, um criou o outro, que criou o outro, que criou o outro, que criou o outro. Meu pai e minha mãe nem sabiam onde eu estava. Ok, queridos, é o que eles tinham para a época. Mas se hoje nós temos a possibilidade de ter um lar abençoado, e mesmo você que os seus filhos já estão mais velhos, já se formaram, já constituíram família, se nós temos a oportunidade de permanecer em um lar abençoado, um ambiente de bênção, por que não? Por que não viver segundo o padrão do Senhor? E aqui então eu gostaria de deixar 4 fundamentos para a nossa vida, para o nosso lar, para que nós possamos ter então um lar abençoado. O primeiro fundamento, levando em conta este texto do Novo Testamento, que Jesus fala acerca daquele que é prudente e do imprudente, e também os textos do Antigo Testamento aqui do Jardim do Éden, eu quero te dizer que o lar precisa ser voltado para Cristo. Pastor, mas o que tem a ver Jesus com o lar? Tem tudo a ver. Se a nossa casa não é voltada para Cristo, se o nosso casamento não é voltado para Cristo, se o nosso processo educacional em casa não é voltado para Cristo, não há como termos um lar abençoado por Cristo. As nossas famílias precisam ser voltadas para Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, Romanos 11:36, diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, ou seja, a bênção para o nosso lar vem dele, por intermédio dele, e para ele, querido, essa bênção também retorna. Ou seja, sem Cristo, vivendo no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, não há possibilidade de vivermos um lar abençoado. Quando nós olhamos então para o nosso texto, nós não vamos lê-lo aqui, mas lá de Gênesis 2:8, Deus planta um jardim, e o lugar que estava localizado, ele dava para oriente, para o nascer do sol. Isso é bem interessante, para nós entendermos as analogias bíblicas. Segunda coisa curiosa, o tabernáculo de Moisés e o templo de Jerusalém também tinham a sua frente voltada para o oriente, para o sol.
Você vai encontrar lá isso em Ezequiel 11, 23 e Ezequiel 43, 1 e 2. E quando nós olhamos para Malaquias 4, 2, quando faz referência ao próprio Cristo, diz ali que Ele é o sol da justiça. Agora pense comigo, querido. Se tudo que nós olhamos de importante ali no Antigo Testamento estava construído, voltado para o sol, Malaquias nos fala que Jesus, o Messias que viria, é o sol da justiça. Nós precisamos entender que ter valores morais não é o suficiente. Nós precisamos estar com as nossas famílias voltadas para o sol da justiça. Há muitas pessoas que cultivam bons valores morais. Há muitas pessoas que têm já essa índole, já têm uma caminhada, uma educação, né? E aqui abrindo um parêntese, querido, eu quero te encorajar como irmão na fé, a crescer também no teu conhecimento. O fato de nós ensinarmos a palavra com profundidade, né? Temos vários momentos de ministração na caminhada da igreja, que isso não seja apenas o suficiente para a tua vida, mas que você possa se identificar e ser desafiado a ler bons livros, a ler a palavra, a aumentar o teu nível de cultura, de conhecimento. Sabe por quê, queridos? Há muitas pessoas que vêm para Cristo e permanecem da mesma forma, mas Cristo Ele também nos leva a despertar o nosso entendimento e aumentar os nossos princípios, os nossos valores. Mas é muito fácil você encontrar pessoas que já têm esse cultivo, já leem bons livros, que é o caso que nós temos estudado ali em Corinto, né? Uma igreja muito culta, que lia, conhecia a sabedoria grega e romana, conhecia todos os filósofos, pessoas que liam muito, mas que achavam que pelo conhecimento, pelo intelecto, pelas questões intelectuais, eles alcançariam o Senhor. E eu quero te dizer que isso é muito importante. Conhecer, prosseguir em conhecer, nos aprofundar, desenvolver o nosso raciocínio, né? O nosso pensamento. Mas só isso não basta. Não adianta ter somente bons valores morais. O lar, aliás, tem que ser um lugar de comunhão com Deus. Não basta nós apenas educarmos com princípios de moralidade educacionais. Isso tudo faz parte, é consequência. Mas para que o nosso lar seja abençoado, ele precisa ser voltado para Cristo. Ele tem que ser um lugar de comunhão, um lugar que estimula a presença de Deus. E aqui eu quero apontar algumas questões para aquelas famílias que ainda não têm filhos, ou que já os tiveram e eles não estão em casa. Continue cultivando este ambiente de comunhão com Deus, onde o cônjuge, o esposo, a esposa, ambos têm os seus momentos devocionais, seus momentos de leitura da palavra, para que o casamento continue sendo bem sucedido, para que teu casamento continue florescendo. Há um fenômeno que acontece, é que muitas pessoas continuam firmes e durante o processo educacional dos seus filhos, eles permanecem na igreja. Mas quando os filhos já atingem a maioridade e saem para ter as suas vidas, e o casal se encontra só, acontecem muitas crises conjugais e muitas separações acontecem depois deste período. O lar, com filhos ou sem filhos, precisa ser voltado para Cristo. Precisa ser um lugar de comunhão com Deus, um lugar de intimidade, não só intimidade conjugal, mas intimidade com o Senhor, um lugar de leitura da palavra, um lugar de leitura de bons livros, um lugar onde se compartilha a palavra de Deus. Há uma expressão que eu gosto muito, que eu gostaria de trazer nessa noite para nós, que é: traga a arca para a sua casa. Havia um homem no Antigo Testamento chamado Obed-Edom, e ele, certa vez, ele recebe a arca da aliança na sua casa para ele cuidar. E quando ele recebeu a arca da aliança na sua casa, a palavra de Deus diz que ele prosperou demasiadamente. Você vai encontrar isso lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 9 a 11. Você não precisa abrir, mas diz assim, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Versículo 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-Edom o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda
a sua casa. Eu não estou dizendo para você construir uma arca da aliança. Você pode até ter, querido, como memorial. Eu tenho, por exemplo, uma arca pequenininha assim, que eu ganhei em um encontro de casais. Tenho lá, não tem problema. Mas trazer a arca da aliança para a nossa casa significa a presença de Deus. A arca da aliança, ela simbolizava a presença do Senhor. Dentro da arca estavam ali a tábua dos 10 mandamentos. Dentro da arca estava um pouquinho do maná. Dentro da arca estava a vara que floresceu, simbolizando a lei, a instrução do Senhor, mas o poder de Deus, a provisão, o milagre do Senhor. Quando nós falamos de trazer a arca de Deus para a nossa casa, falamos justamente de a nossa casa ser um lugar onde ocorre a manifestação da presença de Deus. A nossa casa é um lugar, um ambiente onde a presença de Deus está. E onde a presença de Deus está não significa que não existem dificuldades, querido. Mas significa que nós tratamos as lutas e dificuldades com a maturidade, com a mente de Cristo. Há muitas pessoas que travam brigas, querido, que travam guerras dentro do relacionamento conjugal por nada, por questões ínfimas, questões pequenas, mas não querem abrir mão. E o que eu digo para essas questões? Falta presença de Deus, falta maturidade, falta compreensão. Quando nós trazemos a arca para a nossa casa, ou seja, quando este ambiente de intimidade e comunhão com Deus acontece no nosso lar, o nosso casamento ele é abençoado. No segundo momento, para uma casa que tem os seus filhos, quando nós cultivamos este ambiente, querido, os nossos filhos são levados a uma outra dimensão. Não há problema em disciplinar os nossos filhos. Não há problema na correção, porque a palavra de Deus nos exorta a viver dessa forma. Não há problema em ensinar os nossos filhos no caminho, e não ensinar o caminho. Porque ensinar no caminho, que é o que a palavra de Deus nos diz, implica em caminharmos juntos com os nossos filhos. Mas qualquer que seja a tua circunstância, o teu lar, se você quer que seja um lar abençoado, precisa ser voltado para Cristo. Cristo deve ser o centro do teu lar. Em segundo lugar, nós temos a necessidade de cultivar um bom ambiente familiar. Quando nós olhamos então para o nosso texto de Gênesis, e voltando aqui, Deus coloca para cultivar e cuidar. Precisamos cultivar o nosso ambiente familiar. Muitos cursos nós fazemos para melhorar a nossa área profissional, nos dedicamos, nos preocupamos em sempre nós estarmos atualizados, isso é muito importante, mas nós precisamos também nos preocupar em estarmos com o ambiente familiar também muito bem atualizado, cultivado, para que seja um lugar de bênção, para que seja um lugar de amor. Novamente essa expressão cultivar, que significa trabalhar, servir, trabalhar para o outro. Eu me lembro quando eu estava noivo da minha esposa, e fomos um dia ministrados por um casal de pastores amigos nossos, eles sentaram conosco, e disseram, olha, o casamento, se você está entrando no casamento para ser feliz, você vai se frustrar. Agora, se você, Tiago, está entrando no casamento para fazer a Fernanda feliz, e você, Fernanda, está entrando no casamento para fazer o Tiago feliz, daí com Cristo, auxiliando vocês certamente terão bom êxito. Isso não vai impedir de que vocês passem por tempestades, mas vocês vão conseguir passar por elas. Ou seja, cultivar fala de fazer para o outro, trabalhar para o outro. Agora, entenda que quando nós falamos de cultivo, nós não falamos só apenas de adicionar algo, mas de tirar também tudo que agrada a Deus. Ou na temática do cultivo, você poderia utilizar a expressão de preparar a terra, que é a outra expressão que eu coloquei aqui, que é cultivar. Precisamos cultivar a terra. O que é cultivar? É fazer as correções para que o solo possa dar os nutrientes necessários para que essa planta cresça. Colocando acerca do ambiente familiar, nós precisamos cultivar, fazer as correções necessárias de rota, colocar os princípios certos, ver a época certa de semear, não deixar faltar água, não deixar faltar alimento
para que o casamento, para que a família possa ser próspera. Ou seja, quando nós falamos de cultivar a terra, é preparar a nossa vida para que a boa semente do Evangelho seja plantada em nós. Lembra que nós falamos semana passada sobre o solo, que o problema não está com a semente, mas o problema é o solo. E o solo somos nós. Ou seja, a semente é a mesma do Evangelho. Só que se o nosso coração for um solo entre os espinhos, um solo à beira da estrada, né? Se o nosso coração ele estiver focado nas coisas deste mundo, não seremos um bom solo. Cultivar a terra fala disso. Se o nosso coração é um bom solo, a palavra está sendo plantada em nós, a fim de que dê muito fruto. E este fruto é o quebrantamento, é o arrependimento, para que haja perdão dos pecados. Lá em Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo, para que haja perdão, para que haja cura no relacionamento. Este ambiente precisa ser cultivado. Cultivar fala justamente de nós investirmos tempo no nosso ambiente familiar, para que o solo esteja bom e, finalmente, para que a semente correta seja plantada. E aqui há uma pergunta: qual semente, né, nós temos plantado? Qual é a semente que nós temos plantado do solo da nossa família? Como eu disse, não basta apenas prepararmos o solo, nem sequer lançar a semente sem preparar o solo. Mas também, uma vez que preparamos o solo para que seja fértil, nós precisamos cuidar com qual semente tem sido lançada. Espero que a semente da palavra de Deus seja lançada na nossa casa, na nossa família, porque achando um solo cultivado, um solo abençoado, certamente dará muito fruto. Devemos, portanto, não apenas entender que o nosso lar ele precisa ser voltado para Cristo. Devemos cultivar a terra da nossa família. Mas em terceiro lugar, nós devemos vigiar e guerrear por nossas famílias. Não é novidade que quando nós falamos aos homens, os amados que ouviram essa ministração, eu tenho as minhas ressalvas com Adão aqui, né? No que diz respeito à queda do homem. Muitas pessoas jogam a culpa na Eva, porque Eva tomou, comeu do fruto e deu a Adão. E eu sempre faço uma pergunta: onde estava Adão que deixou sua mulher conversando com uma serpente? O pecado inicial ali, primordial, não foi da noite para o dia. Quando nós falamos de vigiar e guerrear por nossa família, não é você contratar aí um detetive particular. Quando nós falamos de vigiar e guerrear pelas nossas famílias, não significa você colocar um monte de câmeras para você saber tudo o que está acontecendo, né? Desconfiar de tudo, não. Mas fala da responsabilidade, queridos, que nós temos com a nossa casa. Marido, você tem uma responsabilidade com a tua esposa e com os teus filhos. Mulher, você tem uma responsabilidade com o teu esposo e com os teus filhos. Nós temos essa responsabilidade. Se não tem filhos, os terão e também terão essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de vigiar, de guardar e guerrear uns pelos outros e não um contra os outros. E Satanás sabe muito bem disso, por isso que ele joga um contra o outro, né? Uma guerra, um cabo de guerra, um marido contra a esposa. E Paulo sabiamente diz: olha, a nossa guerra não é um contra o outro, não é contra a carne ou sangue, mas a nossa guerra é nas regiões celestiais. Ou seja, vigiar e guerrear pelo esposo e pela esposa, e não contra o esposo e a esposa. Quando a palavra usa essa expressão chamar, né, que fala dessa incumbência, de proteção, de salvação, de manter dentro de limites, fala também de guardar os mandamentos da palavra de Deus. Não é uma coisa que você possa ensinar apenas outorgando aos filhos, mas é ensinar praticando, para que a tua esposa, você homem, e os teus filhos possam olhar para você
como sacerdote do teu lar, e ver-se em um homem limitado e falho, mas um homem que tem guardado e vivido segundo o propósito do Senhor. Para que a tua casa, você marido e você os filhos, possam olhar para você mulher como esposa e ver uma mulher virtuosa, limitada assim com as suas falhas, mas que tem decidido guardar e viver segundo a palavra de Deus. Para que o casal, vivendo em comunhão, vivendo juntos, possam olhar para os filhos. E eu sei que dá trabalho, mas se dedicar incansavelmente, durante este curto período de tempo, para gerar no coração deles, coraçõezinhos tementes ao Senhor, e que vivem e praticam o Evangelho. O tempo é curto, queridos. Eu tenho a plena consciência disso. É cansativo? É, mas é curto o tempo. Dentro em breve, queridos, meus filhos já não estarão mais comigo. E aí sim eu vou ver se deu certo, se eu preparei um solo adequado, se eu vigiei, se eu guardei, se eu vivi a palavra de Deus o suficiente para gerar no coração deles uma decisão favorável ao Evangelho. Mas essa é tarefa nossa. Precisamos, portanto, guardar as entradas, ou seja, estar muito atento com aquilo que chega até a nossa casa. Eu não estou falando de entradas físicas, mas ficar muito atento com aquilo que nós temos sido alimentados. Os amados sabem que eu não é característica minha ficar falando, pode, não pode isso, extingue a TV da tua vida, não pode isso, não pode aquilo. Mas essa responsabilidade é de cada um de nós olharmos para tudo que entra na nossa casa. Há pais, por exemplo, que ficam tão satisfeitos, eu sei onde meu filho está, porque meu filho ele está trancado aqui no quarto. Mas nessa era digital, queridos, dentro do teu quarto, o teu filho viaja ao mundo. Pais que ficam tranquilos, meu filho está aqui, mas ele no seu celular, ele entra no mundo todo, ele tem acesso a informações boas, ruins. As contaminações, elas entram no nosso lar, entram na nossa casa, e nós precisamos estar constantemente atentos, não a uma listinha, uma regrinha de normas, mas olhando se aquilo tem feito bem ou mal para a nossa casa. Uma vez que guardamos a entrada, precisamos detectar aqueles elementos que são estranhos. Aquilo que já não é parte, você olha e fala, poxa, minha esposa está diferente hoje. Ela não é assim. Ou meu esposo tem alguma coisa errada. Ou meus filhos, poxa, não é assim. Precisamos estar atentos, querido. Para que, diante dessas situações, nós possamos dobrar os nossos joelhos, colocar a nossa família diante do Senhor. Detectar os elementos estranhos, fala também de termos uma vivência de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. Pastor, elementos estranhos com que padrão? Com o padrão da palavra de Deus. Não podemos achar que tudo é normal, querido. É normal viver isso, é normal viver aquilo. Hoje programas dos mais simples, queridos, estão pregando a questão dos gêneros. Programas simples, de reforma de casa, que não tem nada a ver com isso, querido. Estão trazendo essas temáticas. Eu não estou dizendo que nós devemos simplesmente ocultar tudo, e colocar numa redoma de vidro, não. Nós precisamos olhar para tudo isso e sermos aqueles que vão instruir a nossa casa, a nossa família, acerca das verdades do Evangelho. Cuidado com o linguajar corrompido. Cuidado com questões de contaminações. Sofismas são argumentos enganosos. É muito interessante essa expressão aqui dos sofismas, que significam então esses argumentos enganosos. Hoje na era digital nós temos acesso a pregações e pregações. Antigamente, o pastor sabia que era no domingo, e nas quartas-feiras ou outro dia de semana, na escola bíblica, que as pessoas eram alimentadas. Hoje, querido, você pode, se quiser, ouvir uma pregação, mensagens o dia todo. Mas tome cuidado, porque tem mensagens que contêm argumentos enganosos, distorções da palavra de Deus. E quem vai trazer a verdade para a sua casa são vocês, os chefes, os líderes da casa. De vocês olharem e explicarem, meu filho, é assim que funciona, é assado, olha o que a palavra de Deus nos diz.
de ter este tempo, de com a esposa, de chegar, olha minha esposa, eu sei que você está com dúvida acerca disso, mas eu quero te falar, olha, eu pesquisei, eu procurei, e olha, é isso que a palavra de Deus nos diz acerca dessa temática, e vice-versa. Devemos, portanto, guerrear em todo o tempo. Quando nós olhamos lá para Efésios 6,12, diz que as nossas armas, elas são tanto defensivas quanto ofensivas. Devemos constantemente, querido, confrontar o inimigo das nossas almas, para que ele não entre em nossas casas. E aqui eu trouxe um resumo, e quando nós falamos da armadura, né, e em outro momento eu falei que, quando eu era mais novo, eu fui ensinado a orar colocando a armadura, né? E depois que eu atingi um pouco mais de maturidade, eu fiquei, meu Deus, eu já fiz tantas vezes isso, né? E não é isso que o texto queria dizer. Então talvez você já fez isso, mas fique tranquilo, né? Mas quando a palavra de Deus fala da armadura, não é para você orar, Senhor, eu coloco agora, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, né? Como se fosse quase que um Power Ranger, né? O sentido deste texto é justamente a vivência. Então quando ele está dizendo o cinto da verdade, ele estava dizendo, olha, viva a verdade, viva na justiça, né? Se prepare através da palavra de Deus, use a fé como escudo. O capacete da salvação fala sobre o entendimento acerca da salvação, e a espada do Espírito fala acerca dessa vivência com a palavra de Deus. Quando Paulo está dizendo, olha, vistam com a armadura de Deus, ele está dizendo, vivam o Evangelho, para que vocês possam combater o inimigo das vossas almas. O nosso combate, querido, ele é um combate onde nós devemos simplesmente viver a realidade do Evangelho. E em quarto e último lugar, para nós finalizarmos, eu quero falar acerca do caráter absoluto da palavra de Deus. O caráter absoluto da palavra de Deus. Lá em Gênesis o Senhor diz para Adão, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de qualquer fruta do jardim, lá em Gênesis 2,16, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É evidente que essa árvore não era maçã, queridos, né? Podia ser qualquer fruta, maçã, pêssego, jaca, qualquer coisa que dá em árvore, né? Só não podia ser uma fruta que não dá em árvore, né? Então era uma árvore, era uma fruta. O problema não era a fruta, o problema não era a árvore, a questão era um princípio da palavra de Deus. E o Senhor disse, não faça isso. Por quê? Por que não? Simples assim. Mas o que o homem fez? Pecou. Deus, ele estabelece através da sua palavra um caráter absoluto, querido, algo eterno para as nossas vidas, que são os princípios da palavra de Deus, que são imutáveis, inegociáveis. E quando nós desobedecemos um princípio, isso gera maldição para as nossas vidas. Então não há como nós negociarmos, querido, tentando viver um pseudo-evangelho, mesclado com princípios da atualidade, para que a nossa casa seja abençoada. Não, nós precisamos viver a palavra de Deus. Voltando para o nosso texto inicial, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é comparado a alguém prudente. Ouvir e praticar. Jesus está falando a palavra, os princípios inegociáveis da minha palavra precisam ser colocados em prática. Quer ter a tua família abençoada? Pratique a palavra de Deus. Viva o Evangelho de Cristo. Não viva como um ouvinte apenas, mas seja um discípulo real de Cristo. Não leve no teu peito apenas o título de crente, ou de membro da IPI de Amambai, mas que você possa ser reconhecido na prática, como um discípulo, como uma discípula de Cristo Jesus. Feche os teus olhos, nós queremos orar. Quero te convidar a se colocar em pé, neste momento. O nosso lar precisa ser voltado para Cristo. Precisamos cultivar um ambiente familiar, o solo das nossas famílias, da nossa casa. Devemos vigiar e guerrear pelas nossas famílias. E precisamos compreender o caráter absoluto da palavra de Deus.
os princípios inegociáveis da palavra de Deus. O desejo do Pai é que a minha casa e a tua casa sejam abençoadas. E eu sei que o desejo do teu coração é esse também. Quer você já tenha filhos na tua casa ainda, quer ainda não os tenha, ou eles já tenham amadurecido. Mas o teu desejo e o meu nessa noite é que a nossa casa seja abençoada. Por isso eu quero que você coloque a tua vida diante do Senhor, juntamente comigo, abrindo o coração, para que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. Mas diante dessa palavra, certamente há questões que o Espírito Santo trouxe ao teu coração, que nessa noite você possa conversar com Ele, tomar medidas e posicionamentos práticos, para que a tua casa continue sendo abençoada, se já o é, e se ainda não é, que ela possa ser a partir de hoje, a partir dessas ações práticas, que ela seja um ambiente, em nome de Jesus, de vida, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente inundado, encharcado pela presença gloriosa do Senhor. Coloque a tua vida diante dele. Querido, esse é o anseio dos nossos corações. A nossa casa é guardada na tua presença, cheia de harmonia, um lugar de restauração, um lugar de vivência do Evangelho, Senhor. Que assim as nossas vidas sejam transformadas através destes princípios da tua palavra que nós aprendemos nessa noite. Que teu reino seja edificado nas nossas vidas, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, Senhor. Que as nossas famílias possam ser conhecidas para a glória do Senhor, como famílias benditas do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, receba a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo te leve guardado hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vá para uma semana de vitória, encharcado pela presença e pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Você que está ligadinho conosco na internet, que Deus te abençoe, querido. Compartilhe com o máximo de pessoas esta mensagem, para que chegue também a estes corações, em nome de Jesus. No mais, fique na paz e na graça do Senhor Jesus.